Olá, amigos e amigas do esporte. Hoje é dia 14 de abril de 2025 e aqui estamos mais uma vez com o programa Telesporte para deixar você bem informado acerca de tudo o que está acontecendo no cenário esportivo da Paraíba, do Brasil e do mundo, Ivan. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para você que acompanha o Telesporte. Vamos trazer no programa de hoje. CBF realizou o sorteio dos clubes que estarão disputando a próxima fase da Copa do Brasil. O Botafogo encara o Flamengo. O primeiro jogo acontece em João Pessoa e o segundo no Rio de Janeiro. Definição de classificados da Copa do Nordeste somente sairá em junho. 13 clubes estarão disputando pela primeira vez a Série D do Campeonato Brasileiro. E a CBF deve anunciar esta semana o início da Série D do Campeonato Nacional. O Botafogo, a SAF, do Botafogo Futebol Clube, investiu pesado na contratação do técnico Antônio Zago. Qual é a proposta dele para fazer o Botafogo vencedor em 2025? Pelo menos a promessa saiu já do CEO, o nosso Alexandre Galo. Sexta-feira aconteceu a entrevista coletiva, a apresentação do treinador Antônio Zago, e daqui a pouco a gente vai rodar, claro, o que ele pensou antes do jogo contra o Confiança, que marcou a estreia do Belo na Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você vai conferir. Também José Edmilson e os esportes aquáticos da Paraíba, Franco Ferreira com mais novidades, Ailton Cavalcante, que prestigiou a estreia do Botafogo na Série C do Brasileirão. Enfim, muitas novidades vão rolar a partir de agora. Telesporte, a nova imagem do esporte. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. Um novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. E nesse início do Telesporte, aquele abraço muito especial para você, Paulo Maia, que está aí no Cidade Verde, curtindo, acompanhando o programa Telesporte, ao lado do meu amigo Bernardão, que virou já o nosso, claro, torcedor do sucesso do Telesporte e a nova imagem do esporte. Um abraço, Paulo. Um abraço para você também. Paulo Roberto, lá em Mangabeira, também acompanhando o programa Telesporte. Meu amigo Duda, meu amigo Kika, todos curtindo, todos acompanhando, todos dando aquela credibilidade ao programa Telesporte e a nova imagem do esporte. Agora sim, hora e vez dele, José Edmilson e os esportes aquáticos da Paraíba. Boa noite, pessoa Júnior, boa noite os telespectadores do Telesporte, e vamos falar do troféu Sérgio Silva.
A Paraíba foi um grande destaque no Troféu Sérgio Silva, que é o principal regional do Norte-Nordeste no primeiro semestre, Pessoa Júnior. A competição aconteceu de 10 a 12, na quinta, na sexta e no sábado, de 10 a 12 de abril, no Parque Aquático da Vila Paraíba. E a Paraíba, mais uma vez, teve um grande destaque, né? Vamos começar pelos clubes por equipes. A ABB de Recife foi a campeã, a Vila Paraíba ficou em segundo lugar e o Clube dos Oficiais em quinto. A gente precisa destacar algumas questões nesse sentido aí, que a ABB de Recife e o Grêmio Vila Olímpica Paraíba são as duas equipes que vêm com mais atletas, entendeu? Então, só para você ter ideia, se a gente fosse medir por eficiência, o Clube dos Oficiais só nadou com 16 atletas e ficou em quinto lugar. E no quadro de medalhas, o Clube dos Oficiais foi terceiro, atrás apenas também da ABB e do Grêmio Vila Olímpica Paraíba, tá? Então é preciso que a gente entenda isso. Mas onde é que eu quero chegar para mostrar que a natação da Paraíba continua firme e forte? Primeiro, nós tivemos diversos atletas que ganharam tanto os troféus eficiência como os troféus índice técnico, né? Pelo Clube dos Oficiais nós tivemos Ana Clara Menezes, troféu índice técnico, João Gabriel, troféu índice técnico, Tiffany Farias, troféu eficiência e Giovana Campos, troféu eficiência. Pelo lado da Vila Paraíba, nós tivemos atletas importantes. Por que eu digo atletas importantes, Pessoa Júnior? Porque quando eu for falar no nome de Helene Scott, que na minha concepção foi o principal destaque na Paraíba do campeonato, é porque ela sai do Petis 2, entra no Infantil 1 e não sente a pressão. Pelo contrário, eu vi a Helene Scott fazendo excelentes tempos e uma perspectiva boa para a estreia dela no Campeonato Brasileiro. Mas nós tivemos Evelyn Braga, tá? Helene Scott como índice técnico, Evelyn Braga como troféu eficiência. Então, as duas infantis 1 ganhando o troféu. Dayalo Xavier, que eu já tinha falado ano passado, ganha o troféu eficiência, certo? Nós tivemos Levi Diniz, certo? Levi Diniz ganhando o troféu eficiência no Júnior 1, certo? Nós tivemos Isabela Garcia e nós tivemos também Dionila, né? No sênior, que muitas vezes a gente esquece de falar de Dionila, que também é uma grande nadadora e também conseguiu o troféu eficiência. O que é que eu quero dizer? Nós tivemos 14 atletas se destacando, ganhando troféus individuais, mostrando que a Paraíba ela é muito forte. Ela é realmente a natação da Paraíba hoje, sem medo de errar, disputa pau a pau com o Ceará, disputa pau a pau com a Bahia e disputa pau a pau com Pernambuco. Hoje nós temos excelentes atletas e a expectativa é que novos apareçam para que a gente que nós tenhamos um bom ano de 2025. Essa semana, 2 atletas desses 14 se classificaram para o Troféu Brasil, né? Só se nada o Troféu Brasil, que é o Troféu Maria Lenk, que é a principal prova da natação brasileira, quem tem índice, Pessoa Júnior. E quem é que tem índice? Giovana Campos, que saiu feliz desse campeonato, porque baixou o seu tempo, baixou algumas provas que ela vinha empacada, e a natação precisa o atleta precisa superar as marcas para poder se continuar motivado. Então, Giovana vinha sofrendo com o tempo dos 200 borboleta, ela baixou, e expectativas boas para ela no campeonato do Troféu Brasil. E João Gabriel também nadou. João Gabriel tem 52, vamos ver como é que vai ser lá no Troféu Brasil. Então esses 2 atletas estarão no Rio de Janeiro representando o Clube dos Oficiais na principal prova do Brasil, onde as competições vão acontecer lá no Clube do Flamengo no Rio de Janeiro. Eu estarei lá presente, Pessoa Júnior, e se Deus quiser vou trazer boas notícias para a natação da Paraíba. Um forte abraço para você e um forte abraço para todos os telespectadores do Telesporte.
Ok, tá aí, portanto, José Edmilson, né, falando sobre os esportes aquáticos da Paraíba, e a gente fica por dentro porque ele circula muito bem nos bastidores, conhece realmente todos os detalhes da natação paraibana, que vive um bom momento, mas começa realmente agora o calendário oficial e a gente torcendo pelo sucesso da Paraíba também em nível nacional e internacional. A gente vai para mais um bloco comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o Telesporte, a nova imagem do esporte. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. Ok, no próximo dia 26, um abraço para você, meu amigo Romildo Lourenço, está aqui com a gente, acompanhando o Telesporte, confirmando para o próximo dia 26, né? Lá no Complexo Esportivo do Unip, o amistoso entre as escolinhas do Tio Max e também do CFU. A bola vai rolar a partir das 7 horas e 30 minutos do próximo dia 26, reunindo garotos na faixa etária entre 6 e 13 anos de idade. Um abraço para você, Romildo, que faz um ótimo trabalho aí no Complexo Esportivo do Unip com o CFU. E um abraço também para o Giovanni Marques, ele que é o técnico da escolinha de futebol do Tio Max, que também está aí preparando a garotada para esse grande desafio, esse grande encontro que vai acontecer no próximo dia 26, CFU e a escolinha do Tio Max lá no Complexo Esportivo do Unip. O destaque agora no Telesporte é a Copa do Brasil. A CBF realizou na última quinta-feira o sorteio dos 16 confrontos da terceira fase do torneio mais democrático do país. Os confrontos estão com datas pré-agendadas, 30 de abril e 21 de maio. A cota por participação de cada clube nesta fase é de aproximadamente R$2.300.000. Quem garantir classificação para a próxima fase deverá embolsar R$3.800.000. Já o campeão da Copa do Brasil, acumulando todas as etapas, deverá embolsar uma cota de R$100 milhões. Diga-se de passagem, uma grana até legal, né? O Botafogo vai enfrentar o Flamengo. O primeiro jogo acontece no Almeida Filho, em João Pessoa, e o segundo jogo no Rio de Janeiro. Comenta-se que o Flamengo tentou, junto à direção do Botafogo, o SAF do Botafogo, tirar esse jogo de João Pessoa, colocando em uma outra cidade do país. No entanto, a SAF disse que
o Botafogo joga no Almeidão diante do seu torcedor. Confira agora os confrontos da terceira fase do campo da Copa do Brasil. Operário do Paraná e Vasco da Gama, Fluminense, Aparecidense e Goiás, Paysandu e Bahia, Botafogo do Rio e capital do Distrito Federal, além de Internacional e Maracanã do Ceará, Retrô e Fortaleza, Brusque e Atlético Paranaense, Ceará e Palmeiras, Maringá e Atlético Mineiro, Botafogo da Paraíba e Flamengo, São Paulo e Clube Náutico Capibaribe, Cruzeiro e Vila Nova, Santos e CRB, Novo Horizontino e Corinthians, CSA e Grêmio e Criciúma e Bragantino. Os jogos, como eu bem citei, agora nessa fase ou a partir dessa fase, em ida e volta. O pessoal, o Botafogo encara o Flamengo. Primeiro jogo acontece em João Pessoa, segundo jogo no Rio de Janeiro. O que é que a gente pode esperar? O que é que você vislumbra aí desse confronto do Botafogo contra o Flamengo, em Pessoa? Ivan, a semana foi de muito mistério porque surgiu realmente essas propostas para que o Botafogo vendesse o mando de campo desse jogo contra o Flamengo. Quando a palavra é Flamengo, quando o assunto é Flamengo, todo mundo quer, né? É um produto realmente rentável. Mas o Botafogo disse sim à Paraíba, através da sua SAF, através do Alexandre Galo, achou melhor que o jogo fosse realizado no estádio Almeidão, em João Pessoa. Confesso que não sei ainda a capacidade que será liberada de torcedores. Confesso que ainda não sei sobre a situação atual do estádio José Américo de Almeida Filho, da sua estrutura para atender o nível de um espetáculo como esse, Flamengo e Botafogo e Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil. Eu só espero que o Botafogo possa render um bom futebol, possa arrecadar um bom dinheiro, possa conquistar, quem sabe, mais um resultado positivo em cima do Flamengo. Eu fiquei até, Ivan, achando graça quando foi anunciada a Copa, a tabela da terceira fase da Copa do Brasil. Um colega nosso da imprensa, da Band News, lá de São Paulo, me parece, o cara disse simplesmente o seguinte: esse confronto Botafogo da Paraíba, que não tem muita tradição, vai pegar o Flamengo. Coitado, não sabe ele que o Botafogo já venceu o Flamengo em pleno Maracanã, na época em que tinha Zico, tinha jogadores, né, e que o Flamengo foi campeão mundial. E o Botafogo foi lá e venceu esse confronto. Meu amigo Magno reside aqui em João Pessoa, participou do jogo, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, esse processo de desinformação, às vezes, deixa a gente um pouco triste, né? O cara não sabe o que está dizendo, né? O Botafogo tem realmente uma tradição em nível nacional, o Botafogo tem potencial, o Botafogo, com essa nova SAF, está se formando com uma nova estrutura, chegou o Zago, está chegando alguns jogadores. Se o Botafogo investiu pesado na contratação de Zago, com certeza vai investir muito mais na contratação de jogadores, porque não é só Zago que vai resolver o problema, não é só Zago que vai tornar realidade o sonho da torcida e a promessa feita pelo Alexandre Galo. O Botafogo, segundo o Galo, vai brigar pelo título da Série C. Então eu espero, Ivan, voltando ao assunto Botafogo e Flamengo, um grande jogo, um grande espetáculo, sem dúvida. O torcedor vai comparecer em massa. O Botafogo fez bem em dizer não às propostas que foram colocadas na sua mesa, porque o interessante, claro, é atender a expectativa da grande torcida do Flamengo e também da grande torcida do Botafogo. Então, portanto, dia 30, o jogo será realizado no Almeidão e até lá o técnico Antônio Zago vai ter aquele potencial, vai ter aquela estrutura para atender a expectativa do torcedor. A ordem é passar, sim, para a quarta fase da Copa do Brasil. Não sei como. O Flamengo, claro, é bom, mas não é imbatível. E o Botafogo acredita nisso. O Zago vai trabalhar com seu elenco justamente para atender a expectativa do torcedor. É essa a grande expectativa e a gente vai ficar nessa torcida para que o Botafogo comece bem, porque o jogo da volta será realizado lá no Maracanã. E aí sim, quem sabe o Botafogo pode surpreender mais uma vez, como aconteceu no passado, ou seja, em 1980, o Botafogo deitou e rolou no Maracanã com o Flamengo completinho, mas deu belo na cabeça. A Série D do Campeonato Brasileiro terá em 2025 3 equipes como debutantes,
Confira quais são esses times que estarão pela primeira vez disputando essa competição. Teremos o Barcelona de Ilhéus, na Bahia, além do capital do Distrito Federal, Goiatuba de Goiás, Guarani de Bagé, no Rio Grande do Sul, o Itabirito de Minas Gerais, além de Independência do Acre, Jequié da Bahia, Luverdense do Mato Grosso, Maricá do Rio de Janeiro, Monte Azul de São Paulo, Penedense de Alagoas, Porto Vitória do Espírito Santo e União do Tocantins. São clubes que esperam da CBF ainda esta semana a definição de tabela para o início da Série D. Ok, estamos com o Telesporte, né? Ivan Nunes bateu esse papo legal com você, né? Temporariamente, ele volta daqui a pouquinho, porque a gente vai agora para mais um bloco comercial. Telesporte, a nova imagem do esporte. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. E a partir de agora a bola vai rolar no Telesporte com ele, Franco Ferreira, que tem novidades para você, torcedor que se liga no Telesporte e que gosta de estar bem informado, porque aqui a informação está em primeiro lugar. A informação com qualidade e credibilidade é com ele, Franco Ferreira, o camisa 10 do Telesporte. Boa noite para você, Franco. Um abraço, meu caro Pessoa, um abraço aos amigos que acompanham a nossa programação. Olha, o 13 realizou um amistoso neste fim de semana e acabou perdendo para a equipe do Sergipe Esporte Clube, lá de Aracaju, pelo placar de 1-0. O jogo foi disputado no Amigão. O resultado deixou uma preocupação do treinador Felipe Surian, que terá aí uma semana para tentar encontrar os defeitos apresentados no jogo passado, já visando a estreia do time no Campeonato Brasileiro da Série D. De acordo com Surian, o seu setor de ataque não funcionou bem e ele precisa encontrar uma saída para poder alinhar a linha de frente do Galo, que terá nada menos de que o Santa Cruz do Recife como adversário para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. O Galo da Borborema, que está no grupo A3 da competição e vai enfrentar equipes como Souza, Santa Cruz do Recife, Santa Cruz do Rio Grande do Norte,
América, também lá do Rio Grande do Norte, além do Horizonte e também o Ferroviário do Ceará. O Surian, que chegou a eleger como principais adversários nesta primeira fase o Santa Cruz, que é o primeiro adversário, o Souza, o atual campeão da Paraíba, e ainda o América de Natal. Sem contar que o Ferroviário também é outro time que corre por fora. Portanto, preocupação principalmente para esses adversários, mas o 13 sabe que está num grupo muito forte e que apenas 4 equipes passam para a próxima fase. E ainda tem aí esse momento de preparar o time, já que em cima da competição, o 13 ainda não está pronto no entender do treinador Felipe Surian. Além do 13, a Paraíba também será representada pelo Souza, que está no mesmo grupo, o time souzense, que entra no certame nacional com a responsabilidade de representar a Paraíba por ter sido o campeão estadual de 2025. Com informações aqui na nossa programação, repórter Franco Ferreira, você pode encontrar mais detalhes, tanto do Campeonato Brasileiro da Série D, como também do futebol da Paraíba, no soesporte.com.br, a notícia em primeiro lugar. Ok, tá aí o Franco Ferreira deixando, claro, você cada vez mais bem informado. A palavra de ordem aqui é essa, é a informação com qualidade e credibilidade, sempre para deixar, claro, a família Telesporte por dentro de tudo que está rolando no cenário esportivo da Paraíba. O Franco Ferreira que, inclusive, confirmou presença, viu, Lula, amanhã na Arena da Caixa Beneficente. Ele vai prestigiar o jogão de bola entre a escolinha da ANSEF e a escolinha da Caixa Beneficente. Ele estará com o companheiro Stefano Vanderlei. Os dois vão prestigiar, os dois vão acompanhar de perto, vão fazer uma cobertura bacana sobre mais uma programação de jogos educativos entre a ANSEF e também a escolinha da Caixa Beneficente. Vale a pena conferir amanhã, a partir das 18h30, a bola vai rolar na Arena da Caixa Beneficente. Convido você também para participar desse grande evento. Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. A segunda rodada teve início no sábado com 4 jogos. Palmeiras 2, Corinthians 0. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude 2, Ceará 1. No Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, Bragantino 1. Botafogo de Futebol e Regatas 0. Em São Januário, Vasco 3, Sport Recife 1. Ontem tivemos em Salvador, Bahia 1, Mirassol também 1. Em São Paulo 1, Cruzeiro 0. Em Porto Alegre, Grêmio 0, Flamengo 2. No Maracanã, Fluminense 1, Santos 0. Na Arena Castelão, em Fortaleza, Fortaleza 0. Internacional também 0. E na Arena MRV, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 2, Vitória também 2. E a CBF deve anunciar até a próxima quarta-feira a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, que deveria ter sido iniciada nesse final de semana. Mas, segundo a própria CBF, a falta de alguns laudos de estádios onde os clubes da competição vão mandar os seus jogos acabou por retardar a competição, que deverá começar tão somente no próximo final de semana. A Paraíba terá 2 representantes no torneio, Souza e 13, que estarão no grupo A3, juntamente com América e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Horizonte e Ferroviário do Ceará, além de Santa Cruz e Central de Pernambuco. De Caruaru Central, como todos sabem, né? A estreia dos clubes paraibanos deverá acontecer nesse final de semana. O 13 recebendo Santa Cruz em Campina Grande, enquanto que o Souza estará no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Goianinha, enfrentando o Santa Cruz de Natal. E na reta final do programa Telesporte, Oriverdeiro, o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos da Paraíba, Ailton Cavalcante, está pé da vida, né? Porque estão perseguindo a imprensa lá no estádio Almeidão. Deveriam perseguir os políticos, né?
ou as autoridades, ou aqueles caras que vivem bem financeiramente, que já estão se preparando para aquelas entradas gratuitas no jogo contra o Flamengo. A fiscalização da Federação Paraibana de Futebol deveria ser em cima desses setores, e não da imprensa que está lá para trabalhar numa dificuldade dos diabos, e os caras estão agora dando em cima de quem tem direito ou não, qual cronista esportivo que pode ter acesso ao estádio Almeidão. Parece brincadeira, mas é verdade, é a realidade da pobreza do futebol paraibano. Ailton Cavalcante, a bola agora é tua. O Botafogo estreou na Série C do Campeonato Brasileiro, o Zago chegou. O que é que você acha de tudo isso, desse novo contexto no Botafogo Futebol Clube? A bola é tua. Muito boa noite, amigos do Telesporte. Hoje, 14 de abril de 2025. Voltando para falar do Botafogo. Mas antes do meu comentário a respeito do jogo do último sábado, vamos acompanhar aí a entrevista do técnico Antônio Carlos Zago após a vitória do Botafogo 3-0 em cima da equipe do Confiança no último sábado. Veja aí. Com sinceridade e trabalho nenhum até agora, né? Até porque eu cheguei ontem praticamente e tudo foi mais na base da conversa, através de vídeos. Quem trabalhou foi o pessoal que já estava aí na casa, o Zé, e fizeram um trabalho mais ou menos não, em cima daquilo que o Confiança podia fazer de bom também e também naquilo que a gente poderia aproveitar. Eu acho que o importante também para o começo do trabalho e da Série C era a vitória, né? Isso nós conseguimos. Os jogadores deram o máximo dentro de campo, fizeram de tudo para tentar entender o que nós colocamos aí desde ontem. Então, assim, tá todo mundo contente. Era importante, de novo, começar com uma vitória. Alguns ajustes vai ter sempre que a gente tem sempre que fazer, né? Mas, de novo, o mais importante é que a gente tem um grupo inteligente, de jogadores que sabem o que quer, e espero que seja um ano bom para o Botafogo. Acho que uma boa equipe começa de um bom goleiro, né? De uma boa defesa, isso que a gente sempre procura passar para os jogadores. O Michael fez um jogo impressionante, né? Tá ali para isso também, passou pela defesa e você tem um grande goleiro ali. Então, assim, eu acho que o importante agora é a gente descansar, voltar a treinar na segunda-feira e começar a trabalhar já pensando no jogo contra o Náutico. De novo, era importantíssimo a vitória dentro de casa, né? Fizemos uma boa apresentação. Se tivéssemos aproveitado um pouco mais os espaços que eles deixaram, acho que poderia até ter sido mais contra uma equipe, uma boa equipe, uma equipe bem preparada. Então, assim, todo mundo contente, de novo, descansar e voltar na segunda-feira. Não, o Sid Clay está passando, sentiu algum desconforto, né, durante a semana também. É um jogador que já nos passaram que vem procurando a sua melhor forma física. Isso é importante, porque é um jogador que tem uma bagagem impressionante. De novo, vamos trabalhar bem, acertar algumas coisas, não só com o Cid, mas como com os outros jogadores também, para que a gente possa, no final, contar com todos e ter o grupo forte, né, para os jogos que nós temos. Foi conversado. Acho que jogador, quando vai em campo, né, já estive ali, você tem que ir e deixar tudo dentro de campo, né, com vontade, fazer o melhor, né, independente se depois vem a vitória ou a derrota. E eu acho que hoje foi o que eles fizeram. Entregaram tudo no primeiro tempo, no segundo tempo suportaram bem a pressão do Confiança, fizemos o segundo gol, fizemos o terceiro. Eu acho que, de novo, se a gente tivesse aproveitado um pouco mais, poderíamos ter feito mais gols, mas, assim, o importante, de novo, era começar com o pé direito, né, até para dar um pouco mais de tranquilidade, principalmente para os jogadores que perderam o campeonato paraibano, das pessoas que estão dentro do clube hoje. Era importantíssima essa vitória e nós conseguimos. E, de novo, você sempre tem que trabalhar alguma coisa, né? Principalmente quando chega um treinador novo, uma outra coisinha você vai ter que fazer.
Mas assim, é importante também o trabalho que vinha sendo feito aqui, né? Do João, chegou à final, por um detalhe acabou perdendo, é um treinador que já demonstrou que conhece o futebol, né? Que conhece bem, já teve acessos, né? na sua carreira, houve uma troca e agora a gente tem que dar seguimento ao trabalho. O mais importante é que os jogadores pensem só em jogar futebol, até porque tem uma estrutura que vem por trás, que vem apoiando, que vem fazendo melhorias dentro do Botafogo. Então isso aí é importantíssimo para que o jogador tenha a cabeça só em jogar futebol e no dia a dia. A equipe que eu trabalho é sempre a melhor, né? Então a gente tem que partir de começar com esse pensamento. É um pensamento otimista. Eu acho que o mais importante é conseguirmos a classificação para o quadrangular, independente se seja na primeira ou na oitava colocação. O ano passado o Remo classificou em oitavo lugar e conseguiu o acesso, e nós em primeiro e não conseguimos. Então sabemos das dificuldades que vamos ter aí pela frente, mas o mais importante mesmo na primeira fase é conseguir a classificação, já que depois o quadrangular é um campeonato totalmente diferente. E vamos trabalhar em cima disso, para ir melhorando sempre, para chegar no quadrangular forte e, se Deus quiser, tentar o acesso. Bom, tá aí, né? O treinador que realmente, o que ele falou aí, a gente havia já boa parte do que ele falou aí. No sábado ele já reportava, né, de que realmente chegou na quinta-feira à noite, tá? Fez apenas um treino na sexta-feira, aquele treino ali para conhecer parte do elenco e também toda a comissão técnica que fez o trabalho durante a semana. Aí, vamos esperar, né, realmente que ele possa fazer com o Botafogo, o que ele fez, né, em outras equipes. Ele é um técnico vitorioso, né? Já tem aí 2 acessos, né, da Série C para a Série B, né? Primeiro em 2017 com o Fortaleza, né? Subiu aí, tirou o Fortaleza da Série C, levando para a Série B, né? E também em 2016 ele começou com o Juventude, né? Em 2016 ele subiu com o Juventude e logo no ano seguinte subiu também com Fortaleza, e ele tem um acesso, né, da Série B para a Série A. Em 2019 ele subiu com o Bragantino, colocando o Bragantino na Série A, permanece até hoje. Então ele é um cara que vem aí 16, 17, 18 não teve muito resultado, mas 19 ele conseguiu levar o Bragantino para a Série A, está aí até hoje. É um técnico vencedor, então a gente espera que ele faça o mesmo aqui na equipe do Botafogo, né? Bom, agora falar um pouco do jogo, né, do último sábado. Botafogo 3, Confiança 0. Não foi um jogo de as mil maravilhas, aquele jogo, né, brilhante. Claro, Botafogo jogou, como a gente costuma dizer, pelo regulamento, ficou ali encostadinho, né, meio retraído, esperando, né, a equipe do Confiança e aos poucos subindo as suas linhas para poder chegar ao primeiro gol e, consequentemente, no segundo tempo chegar ao terceiro. Olha, e que o Botafogo tem um histórico muito bom com relação à estreia do Campeonato Brasileiro neste novo modelo. Em 2019 foi implantado esse novo modelo, com todo mundo jogando contra todo mundo. E olha só, o Botafogo em 7 oportunidades, uma só jogou fora de casa, 6 estreias foram em casa, João Pessoa. Olha, e a primeira nesse novo modelo, em 2019 ele empatou com o Ferroviário do Ceará aqui 1-1, em 2020 foi o clássico tradição, Botafogo e 13, 0-0, em 2021 novamente o Botafogo recebeu o Ferroviário do Ceará, empatou novamente. E em 2022 o Botafogo recebeu o São José, venceu por 2-1, em 2023 recebeu o Operário, venceu por 2-1, e 2024, no ano passado, foi até a cidade de Floresta e venceu o Floresta lá por 2-1. E no último sábado venceu 3-0 a equipe do Confiança. Então tá aí o Botafogo em 7 edições na estreia, não tem nenhuma derrota, né? 4 vitórias e 3 empates. Bom, e falando propriamente do jogo, o Botafogo tá aí, né? Venceu o Confiança no placar 3-0, como falei, não quer dizer que o Botafogo foi esplêndido. O Botafogo jogou retraído, a verdade foi essa, né? Que a equipe do Confiança no primeiro tempo foi para cima do Botafogo. Olha, e o
A prova é que o goleiro do Botafogo, no final da partida, várias emissoras de rádio elegeram o melhor do jogo, porque realmente fez grandes defesas, né? O Michael, tá? Que estreou, inclusive, no último sábado, defendendo as cores do Botafogo. Então, o Botafogo ficou naquela ali, fechadinho, só esperando a equipe do Confiança, que partiu para cima, tá? E o Botafogo, logo, os gols do Belo, né, foram marcados por Gabriel Honório, Henrique Almeida e o Maduro, né? Então, com essa vitória, o Botafogo aí já se credencia, está ali na primeira colocação, pelo maior número de gols marcados. Claro, tem um jogo hoje que pode mudar, inclusive, né, esta configuração. Mas o Botafogo vai enfrentar lá no próximo sábado, dia 19, a equipe do Clube Náutico, na sequência da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo antes, né, do seu início teve um problema, né, sério. Esse problema é que uma partida não pode iniciar sem a presença do mínimo de uma ambulância para cada 10 mil torcedores. E a partida começou basicamente com 10 minutos de atraso, porque a ambulância contratada não havia chegado ao estádio. Então está aí, fatos dessa natureza não pode mais voltar a acontecer. Olha, e com a bola rolando, né, a equipe sergipana, como falei, foi melhor. A Confiança jogou mais em cima, foi mais agudo e obrigando o goleiro do Botafogo só no primeiro tempo. Fez 3 grandes defesas. Olha que realmente jogadas perigosas. Mas o Botafogo ali, né, na retaguarda, conseguiu um contra-ataque e uma saída rápida de bola, né? Isso aos 34 minutos. Uma boa troca de passes de Gabriel Honório e Guilherme Santos. Ele recebeu na frente da área e bateu colocado na saída do goleiro, fazendo 1-0 para o Belo. Isso aí foi só o primeiro tempo. Já no segundo tempo, ou seja, no tempo regulamentar, o Botafogo voltou com a mesma estratégia. Ou seja, o mesmo modelo de jogo do primeiro tempo. Vencendo, ficou ali esperando a equipe do Confiança e não deu outra. A Confiança partiu para cima. Claro que o Botafogo também voltou, né, mais aceso, como se diz, e voltou a contra-atacar. E logo aos 10 minutos de jogo, mais uma vez em contra-ataque, né, desta feita foi o contrário. O Gabriel Honório, que recebeu, né, o passe para o seu primeiro gol, ele lançou para Henrique Dourado, que dominou, invadiu a área e na saída do goleiro ele deu o toque por cobertura, né, aí deixando o Belo na frente, 2-0. Continuou, o Botafogo do mesmo jeito. Muita gente acha que o Botafogo venceu de 3-0, foi esplêndido. Na minha ótica, não. Vi o jogo na íntegra, eu vi o Botafogo iniciando uma competição e também a equipe do Confiança. Então, 2 equipes que estão ali sendo montadas no início da competição, né? Principalmente o Botafogo, que fez algumas dispensas e também novas contratações. Então tá aí, o Botafogo inclusive contratou aí, né, no dia de hoje, anunciou aí o Luizinho, um atacante, né, que está chegando para fortalecer ainda mais a equipe do Botafogo. Mas, aos 35 minutos, o Botafogo teve uma nova chance com o Igor Maduro. Ele recebeu na frente da área e mandou na saída do goleiro e fechou o placar 3-0. Está aí, mais uma vez, repito, o Botafogo não foi essa equipe toda dentro de campo, tá? Teve essa oportunidade, marcou, porque ele jogou ali um pouco recuado. Não pode fazer isso em todos os jogos, porque pode se complicar. Se pegar uma equipe já pronta, claro que é difícil, né? Início de temporada ou início de competição, porque tem as contratações e aquele trabalho. Aí feito do próprio Botafogo, que o técnico sequer deu um treino, né? Como ele mesmo falou. Ele chegou e foi para campo porque queria realmente tomar pé da situação e começar justamente a partir de hoje, né? Ele já iniciou, inclusive, hoje à tarde, a equipe se reapresentou. Aqueles que não jogaram fizeram o trabalho normal, e aqueles que jogaram fizeram apenas aquele treino regenerativo. Então, olha, o Botafogo venceu com Michel Facaro, Lucas Lopes, Renier, Marcelo Augusto, né, e Evandro. Gama, depois Igor Maduro, Thaleson, depois Camilo, que fez a sua estreia, é o grande nome aí, é a principal contratação, né? Jogador que tem um currículo invejável, passou por grandes equipes do futebol brasileiro, Botafogo, Internacional, jogou no Sport, jogou no Ceará, enfim, subiu, né, com a equipe, o ano passado subiu com a equipe
lá do interior de São Paulo. Então, é um grande jogador, né, Camilo? Espero que ele realmente redite, né, seus grandes momentos, apesar da idade, mas com a bola no pé sabe jogar. Camilo e Gabriel Honório. E depois Rafinha, Guilherme Santos, JP 7, Rodrigo Alves e Henrique Dourado, e depois Denilson. Tá? Essa foi a equipe do técnico Antônio Carlos Zago, que estreou com o pé direito, e a gente espera que continue assim. Já o Confiança perdeu com Rafael Mariano, Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura e Ayrton, Fábio Giovanni, depois Fabrício Ferreira e Luiz Otávio, Ronald Camarão, Brainer Camilo e Felipe Clemente, depois de Vitinho. Bom, a equipe do técnico Vaguinho Dias. Então tá aí, Botafogo vencendo. Repito, não quer dizer que o Botafogo fez um jogo, né, de primeira, porque é a primeira partida. Deu sorte, podemos dizer assim, porque pegou uma equipe que também estava menos estruturada do que o Botafogo, que tomou 3 gols. Não foi realmente aquilo que a gente esperava. Venceu, mas na concepção da palavra, não foi uma equipe incisiva, foi uma equipe que jogou ali retraída, a verdade é essa, e aproveitou nos contra-ataques, aproveitou mais as oportunidades e marcou os gols, tá ok? Bom, era o que tínhamos para hoje. Não saia daí, continue no Telesporte, a nova imagem do esporte. Se você quiser saber de tudo, você vai lá no www.rwn360.com.br, ou então você vai na Radiosnet e digita RWN 360, e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo nos esportes da Paraíba, do Brasil e do mundo, ok? Bom, a todos meu boa noite e até a próxima segunda-feira. Copa do Nordeste, a competição que já tem no Grupo A os seus classificados para as quartas de final, que são Vitória, Sport Recife, Ferroviário e Fortaleza do Ceará. Mas tão somente terá definição no Grupo B no mês de junho. Isso em virtude da participação do Bahia na Libertadores das Américas. Ou seja, faltando assim a última rodada do Grupo B, que terá os seguintes jogos: Sampaio Corrêa e Ceará, América de Natal e CSA, Bahia e Náutico, Juazeirense e Confiança. A classificação no momento tem a liderança do Bahia com 13 pontos, o CSA é o vice-líder com 10, o terceiro colocado é o Ceará também com 10 pontos. O quarto colocado hoje é o Náutico, o Confiança ocupa a quinta posição com 7 pontos. O América de Natal é o sexto colocado com 7 pontos, a Juazeirense é a sétima colocada com meia dúzia e o Sampaio Corrêa é o oitavo colocado com apenas 2 pontos ganhos. Portanto, destaque aqui no Telesporte para a Copa do Nordeste. O Campeonato Brasileiro na Série C começou no sábado com 4 partidas. Tivemos em Itu, no Novelli Júnior, Ituano 0, Brusque também 0. Em Florianópolis, Figueirense 1, Ponte Preta também 1. Em Maceió, CSA 1, Anápolis 1. Em João Pessoa, no Almeida Filho, o Botafogo estreou na Série C fazendo 3-0 para cima do Confiança. Ontem tivemos em Itabaiana 2, Náutico 1. No estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, São Bernardo 1. ABC também 1. Tivemos em São Lourenço da Mata, Retro 0, Tombense também 0. Em Caxias do Sul, Caxias 1, Floresta 0. E em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, Maringá também 1. Hoje, a primeira rodada da Série C será complementada às 20 horas daqui a pouquinho, com Londrina e Ipiranga jogando no estádio do Café. Com os resultados da Série C, o Botafogo lidera o campeonato com 3 pontos. Claro que com saldo de gols, é essa a condição que dá ao Belo a liderança da Série C. Ok, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Telesporte e eu gostaria de agradecer aqui ao meu amiguinho Samuel Arcanjo, lá da escolinha do Tio Max. Tá ligado no programa Telesporte, tá ligado com a gente, ao lado do seu pai, o Romilson. Eles dois sempre acompanhando, sempre fortalecendo a qualidade da escolinha de futebol do Tio Max, que tem as suas atividades concentradas lá na Arena Opção, no conjunto Valentina de Figueiredo. Queria mandar um abraço também muito especial para os professores Leucinho e o Léo, né? Os dois que fizeram aí, trabalharam, participaram de uma campanha, mais uma campanha positiva do Clube dos Oficiais na Taça Brasil de Futsal Sub-9. Os dois são responsáveis por essa grande campanha, contando, claro, com o apoio do presidente, o Coronel Francisco de Assis. Todos no Clube dos Oficiais acreditam
na força do esporte. Por isso mesmo, o COPM fez bonito no cenário nacional mais uma vez. Parabéns, Leucinho, parabéns, Léo, parabéns aos pais dos atletas, enfim, a todos que participaram da Taça Brasil de Futsal. Um abraço para você que esteve ligado no programa Telesporte, um abraço para toda a família, um beijo no coração de vocês, porque, claro, na próxima segunda-feira a gente volta com força total. A todos vocês, uma santa Semana Santa, que todos fiquem com Deus, porque segunda-feira a gente volta. Um ótimo feriado para vocês e feliz Páscoa. É isso aí, pessoal. Para todos vocês, um grande abraço. Segunda-feira, juntos aqui estaremos novamente com mais uma edição do Telesporte. Tchau, pessoal.